Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para uma videoaula para o nosso curso de eletromagnetismo, tá certo? Olha só, na videoaula passada nós vimos como você determina o módulo de um vetor, né? Como você determina a componente de um vetor, como é que você pode representar esse vetor num eixo de coordenadas cartesianas, tá? E agora na videoaula de hoje nós vamos fazer um exemplo como é cobrado em provas, em concursos e assim por diante, tá bom? Após a vinheta a gente vai ver esse exemplo. Então vamos lá pessoal, mais uma vez aqui professor Mike para mais uma videoaula agora para o nosso curso de Eletromag, tá? Vamos ver esse exemplo que está aqui, ó, tá? Esse exemplo aqui que está apontando aqui. Diz o seguinte, sendo o vetor A 10ax menos 4ay mais 6az e o vetor B 2ax mais ay, determine letra A componente de A ao longo de AY. Então vamos lá, vamos fazer logo a primeira letra A, né? Então a letra A, ele quer a componente de A ao longo de AY. Pessoal, é só olhar para o vetor A aqui, ó. Olhando para o vetor A, quem é a componente de A ao longo de AY? Quem é a componente de A ao longo de AY? Pronto, tá aqui, ó, menos 4, né? Quem é a componente de A ao longo de AX? 10. Quem é a componente de A ao longo de AZ? 6, né? Então, a pergunta, ele quer ao longo de AY. A componente de A ao longo de AY, né, será o AY. E quem é o AY? Menos 4, né? Quem é o menos 4? É a componente de A ao longo de AY. Beleza? Tá aí a letra A. Vamos lá para a letra B. A magnitude de 3A menos B. Bom, quem é o vetor A? O vetor A, ele é 10. Eu vou botar ele em forma de coordenadas, ó. 10 menos 4 e mais 6, né? 10 menos 4 e 6. Esse é o vetor A. Quem é o vetor B? Bom, o vetor B, ele vai ser 2 e 1. Esse é o vetor B, né? 2, 1, e como ele não tem o Z, a gente vai dizer que é 0, né? Vai dizer que é 0. Pois bem, ele quer o 3A menos B. Então, ele quer o 3A menos B. Então, vai ficar 3 vezes o A. Quem é o A? 10 menos 4 e 6 menos o B. Quem é o B? 2, 1 e 0. Então, vamos lá. Vamos fazer a continha aí. Vamos jogar para outro slide. Então, isso aqui vai ficar... Vou repetir aqui. Então, vai ficar 3. O A é 10 menos 4 e 6 menos o B. Quem é o B? Vai ser o 2, o 1 e o 0. Só repetir, né? Então, fazendo o produto aqui, ó. Esse vetor 3 vezes 10 vai dar 30, menos 3 vezes menos 4, menos 12, 3 vezes 6, 18. Esse é o vetor 3A, menos o B, que é 2, 1 e 0. Então, a gente vai subtrair os vetores. Subtraindo os vetores, isso aqui vai me dar como resposta 30 menos 2, 28. Né? Menos 12 com menos 1 dá menos 13, né? Menos 12 com menos 1, menos 13, e 18 menos 0 dá 18. Portanto, está aqui a letra B. O 3A
menos 2b. Na verdade, esse é o 3a menos 2b, mas não é isso que ele quer. O que ele quer é a magnitude desse vetor, né? Então, depois que você fez a continha, então, portanto, a magnitude de 3a menos b será a raiz, né? Magnitude de 28 ao quadrado mais menos 13 ao quadrado mais, vou apagar aqui para esticar, mais 18 ao quadrado. Então, isso aqui é a raiz. Tá? Passar para cá. Beleza? Então, fazendo essa continha aqui, isso aqui vai dar a raiz de 1277. Tá? Portanto, a magnitude de 3a menos b será a raiz de 1277, certo, pessoal? E isso aqui vai me dar 35,74. Então, tá aqui a resposta da letra B. Beleza? Vamos lá, então. O que ele quer na letra C? Um vetor unitário ao longo de A mais 2B. Então, ele quer que a gente determine um vetor unitário ao longo de 3A, ao longo de A mais 2B. Tá? Então, vamos lá para a letra C. Bom, eu vou chamar esse A mais 2B de vetor C. Quem vai ser esse vetor C? Será o A mais 2B. Né? Vou chamar esse vetor de C. Né? Esse vetor aqui, ó, A mais 2B, eu vou chamar ele de C. Beleza? Quem é esse vetor? Bom, esse vetor, ele é, colocando em coordenadas, quem é o A? O A, ele é 10, menos 4 e 6. Né? Mais 2B, então 2 vezes o B. Quem é o B? Vamos voltar aqui. Quem é o B? O vetor B é 2, 1 e 0. Então, o vetor B é 2, 1 e 0. Portanto, esse vetor C será 10, menos 4 e 6, mais 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0. Né? Então, somando esses dois vetores, isso aqui vai me dar 10 mais 4 vai me dar 14, né? Menos 4 com mais 2, isso vai dar menos 2. 6 com mais 0 dá 6. Então, esse aqui é o vetor C. Tá? Nós descobrimos o vetor C. Só que ele quer um vetor ao longo de C. Então, ele quer um vetor unitário, né? Então, ele quer um vetor unitário ao longo de A mais 2B, ou seja, ao longo de C. Ao longo de C. Então, um vetor unitário ao longo de C, bom, o que foi que nós vimos? Para se determinar um vetor unitário, basta você pegar o valor do vetor e dividir pelo seu módulo, né? Nós chegamos a ver isso na videoaula passada, tá? Então, isso aqui vai ser, quem é o vetor C? Tá aqui. O vetor C é 14, menos 2 e 6, dividido pelo módulo de C. Aí, quem é o módulo de C? Raiz de 14 ao quadrado mais o menos 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Certo? Bom, então fazendo essa continha aqui, né, fazendo essa conta, elevando isso ao quadrado, isso ao quadrado, isso ao quadrado, somando, aí você vai achar uma raiz aqui, certo?
Você vai achar uma raiz. Vai pegar esse vetor, cada componente desse vetor e dividir pela raiz. Esse vetor pela raiz, essa componente pela raiz, essa componente pela raiz, essa componente pela raiz. Aí você vai achar o vetor unitário AC. Quem é esse vetor unitário AC? Ele vai ser o 0,913 AX menos 0,1302 AY, já resolvi aqui, mais 0,3906 AZ. Beleza? Bom, esse é o vetor unitário ao longo de A mais 2B. Né? Esse é o vetor unitário, fazendo aqui essa continha. Como eu falei, né? Você vai fazer 14 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vai ter um número aqui na raiz, tá? Aí você vai pegar cada componente e dividir pela raiz. Cada componente divide pela raiz. Cada componente divide pela raiz. Certo? E aí você vai achar esse vetor unitário. Bom, perceba que se você tirar, né? Observe o seguinte... Se você tirar o módulo desse vetor unitário, você vai ver que ele vai dar 1, né? Como esperado, certo? Por que como esperado? Porque a gente sabe que um vetor unitário, ele é um vetor cujo seu módulo é 1, né? Então, se você tirar o módulo desse vetor unitário aqui, né? Elevando essa componente ao quadrado, mais essa ao quadrado, mais essa ao quadrado, e tirar a raiz... Você vai ver que isso aqui vai dar 1, né? Se não der 1, vai dar um número próximo de 1, que era o valor esperado, porque o módulo de um vetor unitário, ele tem que ser um módulo igual a 1. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês na videoaula de hoje, tá certo? Espero que tenham gostado. Não se esqueça, né? Eu sempre digo assim, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, tá? Não se esqueça de dar um like no nosso trabalho, tá bom, pessoal? E compartilhar o nosso trabalho. Dê agora aí, vai lá, dê um like aí se você gostou dessa resolução dessa questão para o nosso curso de eletromag. Pessoal, lembrando o seguinte, né? Não dá para entender eletromagnetismo se a gente não estudar primeiro análise vetorial. Não tem como, tá? Eletromagnetismo é puramente vetorial, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ver o chamado produto triplo, né? Produto escalar e produto vetorial, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima.